Este hombre dice ser un patriota, pero odia a todos en su país. Este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena. Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional. Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor. Este hombre no es quien crees. En Brasil, este hombre fue elegido, y fue una pesadilla. Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques. Argentina, decime qué se siente. Chocante, quer dizer, é a cooperação entre a extrema-direita brasileira e a extrema-direita argentina. Por exemplo, Brasil Paralelo, impulsionando filmes de propaganda do Javier Milei. E o Eduardo Bolsonaro lá, né? Bolsonaro lá. Rodrigo Constantino participando disso também, que é uma situação realmente... Eles querem pegar uma boquinha, um biquinho no governo da Argentina para se manterem em algum poder e de lá ficarem atirando aqui no Lula, né? Talvez eles queiram um exílio, né? Pode ser isso também. Talvez um exílio. Decime que se siente, quer dizer, é interessante porque eles sempre cantam isso também nos estádios, na Copa do Mundo. Eu fui em alguns jogos da Argentina, na Copa do Brasil, e é muito legal, o grito de guerra dos argentinos. Os argentinos, você acha que tem noção do que pode ocorrer com eles se o Milei for eleito? Eu vi que a propaganda do Massa fazia uma associação da imagem do Milei com a do Bolsonaro. Eles sabem o que ocorreu com o Brasil por conta do Bolsonaro? Há esse medo, esse temor do país desandar? Ou essa questão da falta de segurança, que é um problema aí na Argentina, e a economia estão deixando as pessoas sem perspectiva e estão caindo nesse ponto do vamos botar fogo em tudo, que é melhor queimar tudo e destruir tudo? Olha, sua pergunta é fundamental. A grande pergunta aqui é, aquele voto no Milei nas primárias foi um voto de puxão de orelha do eleitorado argentino? Ou seja, porque as primárias só definem quem serão os candidatos na corrida eleitoral. Então, eram 27 candidatos, ficaram 5 candidatos. E o Milei, que não aparecia nas pesquisas como terceiro, saiu em primeiro, apesar da pouca diferença para os 2 outros candidatos, Sérgio Massa e Patrícia Bullrich. Então, foi só um puxão de orelhas do eleitorado argentino, ou ele vai ratificar esse voto hoje nas urnas, ou seja, hoje, primeiro turno? Eu estive nos últimos dias, contei já para vocês, mas só para lembrar, eu estive em Mar del Plata, eu estive em La Plata, eu estive em Entre Rios, Córdoba, fui à periferia de Buenos Aires, eu ouvi muita gente dizendo que vai votar em Milei. Então, é um momento em que o eleitor, o que ele demonstra, e vamos ver se isso será ratificado nas urnas, o eleitor argentino parece demonstrar um cansaço, tanto do peronismo, kirchnerismo, o kirchnerismo é um braço do peronismo, quanto em relação ao macrismo, que foi o ex-presidente Macri. Nesse sentido, ontem, por exemplo, tive uma conversa muito interessante com um taxista, é legal a gente ficar conversando com as pessoas, né, para pegar esse termômetro, e ele dizia o seguinte, olha, eu sou peronista, eu vou votar no Massa com convicção, porque eu acredito que ele é que vai resolver a situação argentina. E aí disse assim, sobre Alberto Fernandes, eu vou dizer uma palavra, gente, que em português é uma coisa, em espanhol é outra. E ele disse, pero, ou seja, mas esse tarado é que ele quis dizer, esse bobo, assim, tá, tarado nesse sentido em espanhol, do presidente Alberto Fernandes, não soube comunicar os desafios dele. Então ele falou assim, ainda disse assim, Alberto Fernandes le tocou bailar com la mais feia, ou seja, pegou tudo difícil. Alberto Fernandes pegou a pandemia, herdou uma dívida bilionária que Macri deixou para ele assinada com o Fundo Monetário Internacional. Macri deixou a Argentina pendurada nessa dívida, e a Argentina ainda está tendo ainda uma seca histórica. O país depende da produção do agro e a seca histórica provocou uma forte queda na geração de divisas no país, o que contribuiu para alimentar a inflação. Então esse eleitor disse, eu vou votar no Massa, porque apesar de tudo isso, eu entendo o que aconteceu e lamento que o presidente não tenha comunicado à população da forma correta sobre os desafios que a sua gestão viveu.